Segunda Epístola de Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Uma outra versão, a NVI, diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E tem um outro texto que Jesus falou em João 4,35, que é uma frase também que eu quero que seja fixada no seu coração, que venha ecoar essa frase no teu espírito. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa. Eu, porém, vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, primeiramente, nós estamos a caráter e foi identificado, evidenciar a África. E isso trouxe no meu coração agora, quando estava sentado aqui, uma pequena, então, introdução, independente daquilo que eu preparei. Mas vamos pensar, então, em termos de África. Nós estamos a caráter, alguns, para se identificar com os nossos irmãos em Cristo do continente africano. Mas eu quero dizer que a África, ela, antes de ser conhecida por nós, há centenas de anos atrás, ela foi uma das primeiras potências em capacidade, em produção, em riqueza. Saiu do cenário porque as nações passaram a sobrepujar as outras. E o continente africano foi um dos que foram perseguidos por todo esse momento. E você sabe que muitas vezes as pessoas começam a dizer negativamente sem conhecer a história. Mas Deus, já pensando no resgate do continente africano, Deus permite que a rainha de Sabá vá até Salomão, porque ela ouviu dizer que aquele homem, rei de Israel, tinha conselhos sábios. E ela foi até lá, e naquele tempo fundiu-se a nação, justamente porque ele passou a ter uma vida com a rainha de Sabá também. Tanto é que foi levada uma réplica da Arca da Aliança para o povo africano. Outra observação, que essa palavra ecoou. Então veio o divisor da história, Jesus. Nasceu a cura para todas as nações, exclusivamente para a África, que Deus transformou o mal em bênção. Porque quando Jesus, na cruz do Calvário, antes de ser crucificado, ele estava levando a cruz para o Gólgota. Ele encontra Simão Cirineu, um africano da Líbia, negro, que foi levado a carregar a cruz com Jesus. A África estava no momento mais cruciante da vida sofredora do Senhor Jesus, do servo, do vicário. E você pode pensar, acabou aí. Não, não acabou. Este homem gerou Rufo. Esse homem gerou outros descendentes que estão inseridos no livro de Romanos. Porque aquela descendência foi tocada por Deus. Mas também houve um outro milagre que está em Atos capítulo 8, de um africano, tesoureiro da Etiópia,
foi até Jerusalém adorar. E ele, ao voltar para casa, Deus arrebata Filipe para pregar o evangelho para ele. E ele aceita. E ele estava lendo o profeta Isaías. E ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, seus matadores. E não falou nada. E o homem diz para ele está falando, o autor está falando de si mesmo, está falando de quem? Aí Filipe falou de Jesus, ele se converteu, e na mesma hora, ele foi batizado. Porque ele diz assim, eis as águas, o que me impede de ser batizado? Porque quando o evangelho chega na vida de alguém, ele transforma. Então, já que hoje é a bandeira da África que está aqui, ela está inserida no plano da redenção, porque ali estavam os africanos também na redenção de Cristo, participando ativamente. Isso quer dizer que Deus não faz acepção de pessoas, nem com os brasileiros, nem com os norte-americanos, nem com os europeus, nem com os africanos. Enfim, a visão de Deus é que todo homem se arrependa e venha ter a vida eterna. Foi para isso que o Senhor Jesus veio e se manifestou, para desfazer as obras do diabo e também salvar o homem, livrá-los da morte. Mas o evangelho chegou à nossa nação. Oh, aleluia! E aqui que eu quero começar a pregação para nós. A urgência da nossa missão e o despertar da igreja. O que quer dizer urgência? Necessidade que requer uma solução imediata. O ponto de equilíbrio é o relógio de Deus. Hoje nós estamos vivendo de uma vida com trabalho, com família, um período melhor da história. E temos tendência de se acomodar. Porque uma das coisas que o inimigo está colocando diante dos nossos olhos, e temos que tomar cuidado, é a avareza de ter mais, arrecadar mais e ser pessoas de notoriedade, custe o que custar. Mas esquecemos muitas vezes o poder do evangelho. O que nos enriquece não é a moeda deste mundo. O que nos enriquece é o poder do evangelho e a graça que nos traz a fartura que nós precisamos. Porque a nossa prosperidade nasce primeiro de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Porque de fora para dentro não dá para entrar. E na realidade a urgência é uma solução imediata. Requer urgência na missão. O que quer dizer missão? É uma incumbência que alguém deve executar a ordem do outro. É um conjunto de pessoas que se confere uma tarefa em algum local, em algum país. O que quer dizer despertar? É fazer sair do estado dormente, sair do estado da inércia, readquirir força, voltar à atividade. Isto é a mensagem que eu quero focalizar para a igreja hoje, porque hoje comemoramos o dia de missões. E eu quero dizer agora de uma parte financeira, a nossa igreja, por estar submetida, nós entramos de cabeça, é como está em João capítulo 1, versículo 1, o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A renovada fundiu com o verbo da vida, hoje somos verbo da vida. Nós éramos sempre autônoma, independente, mas nós preferimos que prestação de conta traz responsabilidade. Prestação de conta traz tranquilidade. Prestação de conta traz maturidade. E quem se submete a uma autoridade espiritual, ele está protegido. É assim que o pastor e os nossos líderes decidimos na época de se submeter a esse ministério, verbo da vida. Então, toda a nossa arrecadação, nós enviamos 15% do valor que nós arrecadamos
para o Verbo da Vida. Lá eles fazem missões com esse dinheiro. Missões. Lá eles custeiam as necessidades do ministério, porque o Verbo da Vida vai para as nações, e isso custa. Então cada alma que está sendo ganha lá em Angola, cada alma que está sendo ganha na Europa, cada alma que está sendo ganha no sertão, cada alma que está sendo ganha no estado de São Paulo, você está dentro, porque é você investindo a sua semente. E temos também o Rema, que tem a mesma conduta. Dentro das contabilidades, tudo é colocado na pauta. 15% mandamos. Porque isto é destinado exatamente como deve ser feito. E sabe por quê? Passamos a ter 2 contabilidades. Eu não ia falar isso, mas é importante saber. Porque o estatuto renovado permanece, por causa do nosso patrimônio aqui. E nós fazemos uma contabilidade e todo ano ele presta conta, nossa diretoria, pastor supervisiona os nossos, e cada último domingo do mês de novembro é apresentado o exame dos livros e a nossa contabilidade. Mas você sabe que mensalmente nós fazemos a mesma contabilidade para o Verbo, e alguém poderia pensar assim, mas para que tanta prestação de conta? É segurança para quem trabalha. Quando você está dentro dos olhos de Deus e você tem pessoas, isso traz conforto e segurança. Então, nós somos investidores. Eu vou depois interromper na hora certa da mensagem. Nós vamos trazer também uma oferta missionária. Aqui, exclusivamente para o dia de missões. Sabe por quê? Mamon, o Deus desse século, o Deus do dinheiro, do materialismo, ele quer tirar a visão da igreja de investimento. Ele quer paralisar a igreja e os seus dizimistas fiéis e ofertantes. Sabe por quê? Se parar a vida espiritual, paralisa, mas se também parar a parte de recursos, inviabiliza as obras que têm que ser realizadas locais, no estado, no Brasil e no exterior. Porque Jesus é cura para as nações. Então nós temos que pensar abrangente. 2 textos. Pede, que eu te darei as nações por herança. Então, nós temos que entender que o nosso quintal são as outras nações. E nós precisamos pregar o Evangelho. E a Bíblia diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Para anunciar as boas novas hoje, coloquei um sapato novo. Eu ganhei no Dia dos Pais. E pensando nisso, eu quero focalizar que é a hora. É urgente. É despertar da igreja. Não dá só para a gente entender que o Evangelho é só para nós. Deus, Ele tem urgência. E eu fiz uma colocação aqui. A missão de Deus é a nossa missão. A missão de Deus é a nossa missão. Ele compartilhou com a primeira, chamando Abraão e dizendo para Abraão, em você, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Ele enviou o seu filho. Foi Deus que fez a primeira instrução e ordenança missionária. Mandou seu filho, seu único filho, para vir aos homens para salvar e abençoar. Olha que coisa linda. Então, a missão de Deus é a nossa missão. Não podemos contentar em permanecer sem essa ação. A missão é o coração pujante de Deus, o chamado inegociável do cristão. Glória a Deus. Mas quando eu falo de missão, eu preciso declarar que o Senhor não busca os mais capazes. O Senhor busca os disponíveis. Não só dentro da visão missionária, como dentro da igreja. Você pode ter 10 cursos teológicos, mas se você não é produtivo, não está entrando dentro do compasso daquilo que Deus tem para o dom que Ele te deu,
que é um dom dentro do corpo de Cristo, dado pelo Espírito Santo, para você e os seus talentos serem reprodutivos, multiplicarem. Então não adianta você ser capaz. Você precisa ser disponível. Você precisa ter tempo para Deus. Hoje mesmo eu e a Sueli estavam até dizendo, nós tínhamos prazer de pôr as crianças no carro. Eu também era sócio do Bauru Tênis Clube na época. Eu era sócio do Luso na época. Deus me deu graça de estar sempre trabalhando e ter uma vida ativa. Mas eu não trocava a minha devoção e os dons que Deus me concedeu para trabalhar na igreja por causa de um ato social. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu nunca deixei de cuidar da minha esposa jovem, eu nunca deixei de jogar meu futebol e jogar com meus filhos, eu sempre tive tempo para tudo isso, mas eu estava disponível. E muitos aqui fizeram o mesmo, não só eu. E muitos aqui fazem o mesmo. Mas nós precisamos entender que nós temos que ter tempo para fazer a primeira missão. É a tua família, são os teus filhos, é a alegria da nossa vida, é a nossa joia, como falou o pastor Daniel, de ver os nossos filhos aqui, de ver os nossos netos aqui, servindo a Deus, e de uma maneira feliz. E eu li esse texto. O Senhor não retarda a sua promessa. A igreja está vivendo um momento em que os coaches, os influentes, os homens mais capazes, e até mesmo em teologia, as pessoas querem ter um diploma de teologia. O que é mais importante é você ter um compromisso com Deus, com um evangelho que transforma você, e você se torna útil na mão do seu possuidor, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo. E você tem compreensão que Deus não é tardio na promessa que Ele fez. Um dia para Deus é como 1000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos. Da morte de Cristo e da sua ressurreição, passaram 2 dias para Deus no tempo dele. E é importante. Porque muitas vezes você está contando, ficando com o coração como estava no período da Epístola de Pedro. Mas está demorando. Deus está retardando. Será que esse negócio de falar que a igreja vai ser arrebatada, será que essa história, irmãos, eles vão estudar a história daqui um pouquinho, e vai acrescentar na história da igreja. Cadê aquele povo que estava falando de Jesus, que falava em boas novas, que falava de vida eterna, que falava de salvação em Cristo? Eles já não estão conosco. Eles vão acrescentar na história que o que aconteceu nesses 2000 anos foi verdadeiro, porque Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não irão de passar. Então, meu irmão, começa a entender que a promessa de Deus não retarda. Mesmo que alguns acham que é tardia, mas Deus é longânimo. Sabe por que Ele está mantendo isso? Ele quer que todo homem tenha oportunidade de chegar ao arrependimento. Ser transformado, mudar de vida. É esse o evangelho que nós temos aprendido na palavra da fé. É um evangelho que perdoa o passado, estabiliza o presente, e você tem segurança no seu futuro, porque o Cristo é aquele que traz aquilo que nós precisamos entender. Eu comparo isso como uma corrida, de uma notícia que vai acontecer uma catástrofe numa cidade. Vai ser destruída, como alguns casos de terremoto que você vê nos noticiários. O que eles fazem?
imediatamente todos se unem para salvar o máximo de pessoas. A urgência da igreja tem a mesma característica. Vai acontecer catástrofes. Está acontecendo o que disse Jesus em Mateus capítulo 24. Nos últimos dias, terremotos, guerras, peste e tantas outras coisas. E nós, como igreja, nós temos que levar o remédio para as nações, o remédio para Bauru, o remédio para o estado de São Paulo, para o Brasil. É a palavra de Deus, a palavra de poder, é a palavra que não é religiosa, é a palavra que transforma a tua vida, a minha vida, e você passa a ter a sensibilidade da graça de Deus. O tempo da colheita é agora. Missões. Nós temos que saber que é a colheita. Jesus, quando estava falando, ele sabia que daqui 4 meses eles teriam uma colheita lá. No texto de João. Ele sabia que a colheita do trigo seria daqui 4 meses. Ele estava comparando: erguei os vossos olhos e vede os campos que já branquejam. Estão brancos para ser feita a colheita. Ele estava dizendo: o mundo espiritual é diferente. Uns pregam, outros regam e outros colhem. E o tempo de Deus hoje é acelerado no mundo espiritual. Porque entra uma pessoa que ele aceita Jesus, ele é transformado pela sinceridade e o arrependimento do seu coração. E muitas vezes nós tratamos, muitos anos a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa quer ficar sempre sofrendo de alguma coisa interior. Meu irmão, o Espírito Santo que veio morar em nós, ele assiste às nossas fraquezas. E nós temos que nos revestir deste novo nascimento, deste novo poder, do novo homem, renovando a nossa mente e tendo um único alvo, Jesus, e saber que ele é o remédio para nós e para as nações. Então a palavra de ordem é despertar. A palavra de ordem é que o cristianismo é o melhor momento que nós estamos passando. É o melhor momento. As pessoas estão se convertendo. Vou entrar na África agora. Eu estive em Joanesburgo. Eu estive lá com o apóstolo Cris. Um homem herdeiro de usina de diamante. As campanhas que ele tem feito na África é com 1 milhão, 2 milhões de pessoas, em chão batido. Está se convertendo em tantos os lugares do continente. Mas tem outras situações lá de outras religiões que é pegajosa, que é heresia, que é problema, quer tirar a visão. Mas o evangelho está sendo pregado e o povo africano está se convertendo aos milhares. É o que aconteceu no Brasil. E nós não podemos parar com isso. Você tem familiares que não são salvos. Você tem pessoas que você ama que não são salvos. E você não pode fechar a sua boca. Você precisa ser um atalaia. Aquele que prega a palavra e vê o resultado instantâneo. Ergue os vossos olhos. Pastor, eu tenho trabalhado demais, tenho cansado demais. Irmãos, a nossa semana é pegada da segunda. Quando chega na quinta, a gente acelera. Nós não estamos mais a 80 por hora, nós estamos a 150. Amanhã começa a segunda. E quem quer ficar mais magro tem que acordar às 6 horas da manhã e ter o dia todo. Cansa? Não cansa. Porque a Bíblia diz que se você está em Deus, as suas forças estão renovadas. Nós estamos precisando de mulheres e de homens capacitados, porém disponíveis. Capacitados, porém disponíveis. Onde nós falamos, muitas vezes, o título de receber homens de honra, ele é importante, deve ser considerado, mas ele
tem que ser inabalável na sua vida, porque é o resultado de uma nova identidade, aquilo que você recebeu com o novo nascimento, porque um homem de honra, ele nasce de novo, e ele recebe o novo homem dentro de você, pensamentos diferentes, conduta diferente, prática de vida diferente, e dentro da igreja, nós passamos a pregar um evangelho de poder, não é esse evangelho de água com açúcar. Evangelho, água com açúcar, não salva. Você precisa levar a palavra para as pessoas se converterem. E com o seu testemunho, você progredir. Não pense que a sua participação é pequena ou sem importância. Você está inserido no plano de Deus. Porque quem ganha almas, quem traz visitantes, quem traz pessoas para serem curadas, quem traz pessoas perturbadas, quem traz pessoas que estão precisando de ajuda, é sábio. A Bíblia considera ele um homem sábio, de sabedoria, porque é importante você pensar no reino de Deus e na sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Ai, pastor, eu estou fazendo a universidade, é lá que você pode ter o testemunho. Pastor, eu sou empresário, é lá que você pode dar um testemunho. Não importa que muitas vezes adversidades ou surpresas surgem, mantenha a sua integridade, lute por ela, porque muitas vezes você é perseguido, você tem uma série de coisas para resolver, mas o que não pode ninguém roubar de você, disse Jesus, é o que está dentro de você. Mantenha o que está dentro. Quem pode ser o seu melhor defensor é Deus. Se Deus é por nós, é isso que temos que ter na nossa predominância de vida. A urgência da missão. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Mas como vão se converter, se não há quem pregue? Eu já estou dentro da pregação desde os meus 10 anos, pregando. Desde criança, até hoje não cansei. Eu me sinto feliz pregando o Evangelho. Eu sou um evangelizador. Na primeira oportunidade, mesmo comercial, mesmo como amigo, mesmo jogando futebol, mesmo fazendo, eu falo de Jesus. Sabe por quê? Ele me salvou. Ele me deu vida eterna, me deu segurança. Então eu tenho que falar daquele que me transforma, daquele que me transformou, daquele que é melhor. E eu volto a dizer, não adianta você querer ser tão capaz, mas você não está disponível. Se você pregar, tem lugar para essas pessoas na mesa. Eles vão chegar e vão comer como nós comemos. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unja a minha cabeça com óleo. Você está dentro de uma visão cristã, aonde Deus exalta você, aonde você é o campeão de Deus, aonde Ele aposta em você. Então está na hora de você renovar o seu pensamento, sair desse cotidiano medíocre. Qual é? Só trabalhar e deixar Deus de lado. Eu também estou incluso nisso. Nós não podemos entrar numa situação medíocre. Se eu entrar, eu afundo. Se o pastor não orar, ele afunda. Se o pastor não ler a Bíblia, ele afunda. Se tudo isto acontece comigo, pode acontecer com você. Sabe por quê? Aquele que julga estar em pé, cuide-se para que não caia. A missão de Cristo é urgente a missão. O mundo está em trevas, precisa de uma igreja que tenha paz, que tenha luz, que tenha graça. Irmãos, nós temos que tomar posse dentro dessa missão, dessa prosperidade espiritual e dessa prosperidade financeira. Os recursos que estão no mundo, eles nos pertencem. Se você for estudar lá sobre os rios que estavam sendo divisor
do Éden, do jardim do Éden, você vê dentro das riquezas dessa terra, as maiores riquezas minerais ali. Aqui está fazendo um despertamento aqui para me acordar, então tem que... Então, nós temos que entender o seguinte: riqueza foi Deus que criou. Gostei muito ontem. Adão, se ele queria dar um presente para Eva, ele pegava lá um metal, era ouro, ele fazia um anel para ela, um colar, coisa linda. Mas depois o homem, hoje, luta pelo ouro. Você percebeu que nós vamos andar em ruas de ouro? Meu irmão, nós começamos a entender que o mundo precisa de nós. Cada segundo está contando, cada vida está importando. E nós não podemos perder tempo. Mas você vai, mas eu estou começando agora, pastor. É você que está começando agora, que você começa a estar apaixonado. E você que já tem alguns anos, deve continuar apaixonado por Cristo e falar o que Ele está fazendo. Ser uma testemunha, como está em Atos 1:8. Ser-me-eis testemunha do quê? De poder. Em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Jesus é o remédio para as nações. Jesus é o remédio para as nações. Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Então você precisa compreender isso. Agora, tem que ter uma importância na unidade. Ô pastor, eu amo muito o senhor, mas o senhor falou um negócio, eu sou uma pessoa tímida. Pastor, eu não tenho essa facilidade para falar. Você sabe que os nossos líderes e a maioria que estão pregando no Verbo da Vida eram pessoas simples e humildes, que largaram tudo e foram pregar o Evangelho. Pessoas que estão abrindo o Evangelho, ou melhor, abrindo obras, eles vão para a cidade, começam a construir tendas. Sabe o que é isso? Trabalhar na vida secular, até a igreja gerar recursos para ser autossustentável e também o ministério do pastor. As pessoas, elas são pessoas que vão na sua simplicidade. Sabe quais têm sido os resultados? Vitória. Deus tem dado vitória. Então, mas precisa de unidade. É como está na palavra em João 17:21. Para que todos os de fora, para que todos os de dentro saibam que nós somos um, como tu és, ó Pai, um comigo, Jesus disse. Que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade mostra que a igreja, ela é vitoriosa, ela tem um propósito sobre essa terra, por causa da sua unidade. A missão de pregar o Evangelho e a unidade da igreja é o combustível que nos impulsiona a ganhar os perdidos. Eu não posso estar satisfeito de ter uma unidade na igreja e ver pessoas perdendo a sua salvação. Querido, não é 80 anos de vida. Não é. É vida eterna. É o tempo de Deus. É vida eterna. Vocês estavam falando sobre... Eu comentei isso na hora do almoço hoje, sobre as mulheres. Falando de Silvio Santos. Ele sabe qual era a estratégia de Silvio Santos? Ele tinha um auditório das colegas de trabalho, as mulheres. Porque as mulheres, elas davam vida ao programa dele. As mulheres têm valor. Eu estou resgatando isso. A mulher tem valor. E ela tem poder para influenciar. E os homens? Tem o governo, tem a autoridade espiritual que precisa se envolver. E colocar as balizas certas para o lar, para a igreja. E também ser visionário. Investir na mulher, investir nele, investir nos filhos. Porque é muito melhor ter uma família salva
do que ter um filho desviado, uma situação para administrar. E aqueles que estão administrando situações como esta, devem contar com a nossa ajuda, na oração, no aconselhamento, no socorro, porque Deus é bom. A unidade da igreja não é apenas uma escolha, é uma necessidade entre nós, para que o Cristo não seja dividido, que as pessoas vejam que nós pregamos o Evangelho que transforma. Vamos deixar os nossos casos, os casos pessoais de lado. Vamos deixar as insatisfações de lado. Vamos se despertar, sair da inércia. Você e eu, olha, eu me sinto muito à vontade porque eu também sou como vocês. Eu gosto de viver coisas boas. Eu gosto de viver coisas com resultados. Eu gosto de viver o lazer. Eu gosto de fazer tantas coisas e faço. Mas eu não desassocio o Cristo da minha vida. Eu não desassocio a visão da igreja na minha vida. Porque a igreja que eu estou falando é Cristo. E tendo essa visão, você tem o combustível capaz de trazer seus filhos na igreja, evangelizá-los e também ser um pregador, de ganhar colegas, amigos para Cristo. E ao mesmo tempo, se alegrar de ver o filhinho. Oh, glória a Deus, que alegria isso, irmãos. Isso é um prazer, eu me encho de alegria de ver. Sabe por quê? São os nossos filhos, nossos frutos vencendo. Quando a igreja está unida, o evangelho se propaga com maior poder, com maior eficácia, alcançando corações e alcança o mundo. Billy Graham, a mensagem dele era evangelizar, ganhar para Jesus e trazer para a igreja, cuidar. Então nós estamos aqui, você é ovelha, traga alguém para nós cuidarmos. Traga alguém para você fazer missões. Mas eu quero fazer missões fora. Legal, eu já fui nisso. Mas eu me lembro que jovenzinho, eu pegava a bandeira de algumas nações e orava. Ficava de joelho, orando pelas nações, para poder chegar o evangelho lá. Eu não tinha a aspiração de ir, mas orava por aquela nação, para Deus levantar a pessoa que é chamada especificamente para isso. Mas aí que eu vou dizer novamente, Deus não quer chamar pessoas capacitadas apenas para estar na organização. Deus quer pessoas disponíveis para trabalhar, para avançar dentro da igreja local e avançar nas missões. E a unidade da igreja é poderosa. E quando nós revelamos essa unidade, é uma autenticidade. Que o amor de Cristo está em nós. Qual é o tamanho do amor? É onde o teu coração está indo. É a sua disposição de cuidar de vidas. É a sua condição de levar as cargas uns dos outros, como diz Gálatas, capítulo 6. Levando as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Meu irmão, não há cristianismo se você não é um comigo. Não há cristianismo se nós não somos um. Mas quando falamos de missões, para pregar o evangelho, nós temos que ser um. Para quando nós enviamos muito, nós temos muitos frutos lá fora. Nós temos frutos dessa nova etapa da nossa vida com o verbo. E temos frutos da antiga etapa. Nós temos uma visão. A visão é que todos vejam Cristo em nós. É a esperança da glória. A glória que você carrega dentro é a salvação da tua família. É a salvação dos que estão aí fora. É das crianças nossas incutir o evangelho. Não estava pensando nisso, mas o Espírito Santo me toca. Você não escolhe um político pela amizade pessoal. Você escolhe a pessoa que vai te representar pela ideologia que ele representa, pelas verdades que ele representa, para que a igreja não venha sofrer lá na frente. Deu para entender? Porque nós temos que ter um valor para nossas missões progredirem,
para nós tirarmos passaporte para ir para o mundo, nós precisamos ter um Brasil livre. Para nós termos dinheiro, nós temos que ter um mundo, um Bauru livre, industrial, um Bauru comercial, um estado de São Paulo rico, os estados da Confederação rica, para que o nosso Brasil, como é um celeiro de missionários, pessoas que estão dispostas a ir. Mas como que você faz isso? Pelo poder do Espírito Santo. Você sabe que, é poder do Espírito Santo. Mas isso é línguas estranhas. É línguas que é o único dom que edifica você mesmo. Para você ir e abençoar alguém, você precisa dar passo em direção. E muitas vezes é o tempo que você não tem que você vai criar. É o investimento que você precisa fazer. Eu vou usar um exemplo. Uma pessoa para tocar aqui, ela precisa chegar às 5 horas da tarde. O outro que vai pregar precisa, eles me viram, à tarde, investindo dentro da palavra, e ontem. Aí você diz, por quê? Porque a palavra tem que fazer efeito no meu coração, no teu coração, na igreja. E os que trabalham no som, e os que trabalham como os obreiros, essa turma nova, é uma nova safra que estão entrando, mas também vai um recado para os mais antigos. Ser capaz não é tudo. Nós temos que estar disponível. Pessoas visitando alguém, trazendo para Cristo. Pessoas fazendo o trabalho de um verdadeiro cristão. Sabe o que precisa dentro do nosso cristianismo dos últimos dias? A fé nós estamos ensinando, mas nós precisamos de mais obras. Nós precisamos de mais obras. Nós precisamos nos acudir dentro da igreja e fora da igreja. E quem não são da igreja. Mas isso precisa disponibilidade. E disponibilidade é aquele que busca, traz e honra. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, a quem honra, honra. Há uma recompensa na honra. Quando você representa um ministério. Hoje, tudo que eu faço, o verbo da vida está sendo vencedor. Tudo que nós fazemos, eles estão. Tudo que o pastor faz, representa para lá. Tudo que nós fazemos, representa para lá. E tudo que você faz, tudo que nós fazemos, representa os seus líderes aqui. Então nós temos que entender que a cobertura, ela nos leva à identidade de uma unidade. Outra coisa importante, que é o gostoso agora. Você já ouviu falar que quando você prega o evangelho, há uma festa no céu? Você já ouviu falar isso? Que quando uma pessoa se converte, há uma festa nos céus? Jesus disse isso. Você já ouviu falar que quando um pecador se arrepende? Você já ouviu falar que quando a pessoa é da família e pecou e precisa do cuidado, e você cuidando, você tem o óleo, o azeite, e você tem o Espírito Santo para cuidar dele, e você o olha como uma chance que ele está tendo novamente, uma oportunidade. É esse coração que Deus quer que nós tenhamos. Esse é um coração de estarmos participando. Se interessa pela situação local, se interessa pelos ministérios locais, se interessa pela tua família, porque a tua família é a extensão da igreja, a igreja é a extensão da sua família. Interessa-se por aquilo que está produzindo frutos, mas tem uma coisa que chama recompensa. A Bíblia diz em Salmo 126, 5, você que prega o evangelho, você que é um missionário, você que quer fazer missões, você que quer trabalhar na obra, está sendo uma pessoa utilizada dentro do ministério. A Bíblia diz, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com júbilo, pois a recompensa do Senhor é certa e eterna. A Bíblia diz também que a recompensa não é deste mundo, mas do Senhor, que prepara uma coroa de justiça para aqueles que servem fielmente. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz, desde agora
a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem o Senhor e a sua vinda. Nós precisamos perseverar na missão, na urgência. Nós precisamos despertar. Ai, pastor, como que desperta? Você não dorme? Quando você acorda, que dia maravilhoso. Mas tem pessoa que acorda já com a boca cheia de marimbondo. Se a alegria do Senhor é a nossa força, você tem que acordar bem. Você tem que sair da tarja preta, porque você não é faixa preta do karatê, se começar a tomar tarja branca. A tarja branca é o remédio que está em Isaías 53. Certamente, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ai, pastor, mas estou declarando isso? Eu e você e nós precisamos adquirir isto como um bom remédio, como está escrito em Provérbios capítulo 4. Bom remédio é a palavra de Deus. Declare ela, que você vai ver os efeitos que ela vai produzir. Quem sabe você encontra alguém na sua empresa ou no seu trabalho e você vai ter que detectar isto. O que você está tendo? Eu tenho uma dor de cabeça. Você vai levantar a mão e vai. Você aceita uma oração? Num lugar discreto, para não chamar atenção, e impõe as mãos, ela vai ser curada, ou ele vai ser curado. Ah, mas eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. O Evangelho, o poder de Deus quer se manifestar em todo lugar. Agora, a recompensa é para você que trabalha no ministério, você que é ovelha, você que está em missões. E o pastor pediu sobre missionário. Nós queremos, hoje uma pessoa que quer ser missionária, ela tem que ir estudar, fazer e se encaixar, se detectando para onde quer ir. Mas para ser um missionário tem que ser um ganhador de almas primeiro no local que está. Para o pastor detectar o dom, ele precisa ver a pessoa frutificar. Eu tenho experiência que quando eu fui para missão, para seminário, eu cheguei no meu pastor e falei assim, pastor, vamos abrir aquela obra e o que o senhor vai me dar para mim ajudar a abrir a obra? Ele olhou para mim, quantos anos você tem? Eu tenho 18. Eu vou te dar simplesmente um microfone e um amplificador, e você não me apareça aqui pelo menos um ano. Vai pregar o Evangelho, vai produzir aquilo que Deus chamou você. Nós não podemos desistir da carreira. A pressão é pressão. O mundo quer matar o nosso chamado. A Bíblia diz que Deus chamou você. Paulo diz em Efésios capítulo 4, rogo-vos, pois, irmãos, sabe aonde ele estava? Prisioneiro de Cristo, estava em Roma. Mas você vê o relato de muitas epístolas dizendo, os irmãos, a casa de César te saúda. Sabe por quê? Porque aonde ele estava, a palavra de Deus não estava algemada. Ele pregava, tinha alegria, tinha satisfação. Você quer conhecer o tempo disto? Assista esse filme sobre Paulo, que tem na Netflix. Eu não vou pagar porque eu acho que é gratuito lá. Assiste. E você vai ver como que homens de Deus trabalharam para o Evangelho chegar. Está na hora de fazer como Jesus. Que venha a tua glória, Pai. Eu não quero a glória desse mundo. Eu quero a glória que é tua. Sabe o que Jesus fez? Ele só simplesmente diz, aqui está meu sangue. Perante o Pai. Aqui está, eu comprei povos, nações, tribos, homens, pelo poder do sangue. Ele deu a sua vida. Está na hora do Eli dar mais. Está na hora de você dar mais. Porque quando nós chegarmos perante o Senhor, Ele quer saber o que você fez. E um dia Deus falou assim comigo, a videira que eu te dei, não cuidaste. Eu já consertei minha vida rapidinho.
Aí você fala, por quê? Não era nada sério, no sentido social, nem familiar, nem igreja, mas era alguma coisa pessoal minha. Que só podemos analisar e sondar o nosso coração quando estamos disponíveis. E agora eu vou terminar. Eu vou terminar dizendo o seguinte: o tempo, o nosso melhor momento é agora. É o momento de agir com fé. Este é o tempo que o Senhor nos deu para manifestar a sua glória. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade. O presente é um presente de Deus. O nosso momento agora é avançar. Eu termino dizendo o que está em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, o ministério de louvor pode subir. Pastor Daniel, vamos cantar? A chuva vai cair. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. É um momento certo. Pastor, mas eu sou profissional. Eu sou um homem que não tenho chamado ministerial. Mas você pode ter o ministério da contribuição, você pode financiar. Pastor, eu preciso estar presente. Você precisa estar presente na igreja. E estar na sintonia do que Deus está fazendo. Porque Deus quer usar você. Deus quer usar a sua família, sua esposa. Ah, tem departamento infantil na igreja. Tem departamento de jovens. Tem departamento de homens. Ontem foi maravilhoso. 100 homens dizendo: eu quero render a minha vida e ser um homem de honra, ser fiel à minha família, ser fiel à igreja e viver uma vida digna na presença de Deus. Que coisa mais linda que isto! Mulheres, invista no seu marido. Maridos, invista nas suas mulheres. Pais, invista nos seus filhos. Agora nós vamos ficar em pé.